E aí, galera intensiva, meu nome é Ivens, sejam bem-vindos a mais um Sunday Paper. Hoje o nosso Sunday Paper de número 171. E no Sunday Paper de hoje a gente vai falar sobre teste de respiração espontânea. Pois é, recentemente aí a gente já falou sobre teste de respiração espontânea, tubo T, PSV, e hoje a gente vai falar de novo sobre isso. Mas antes, já deixa aquele joinha, já deixa aquele like, não esquece de clicar aqui, ó, nessa setinha que tem aqui embaixo do vídeo e compartilhar esse vídeo direto naqueles grupos que você tem, manda em todos, para todo mundo ver, a gente trazer mais gente aí pro canal. Se inscreve se você não é inscrito, se você já está inscrito, traz alguém, vai lá, pega na mão, clica aí no botão de se inscrever, traz essa pessoa junto com a gente e bora lá ver o nosso artigo de hoje. Mas antes, eu já vou falar aqui, ó, eu sou fanboy de tubo T. Eu boto tubo T em todo mundo, quase todo mundo. Tem alguns pacientes que a gente acaba fazendo em PSV, mas eu quero saber de você, qual que é o tipo de teste de respiração espontânea que você mais faz? Comenta aí para eu saber, tubo T ou no ventilador mecânico. O artigo que a gente vai ver hoje foi publicado no New England Journal of Medicine, né, famoso New England, que tem um fator de impacto de simplesmente 158,5, né, um fator de impacto gigantesco. O nosso contexto é a ventilação mecânica, né, e aí um grande objetivo nosso é diminuir ao máximo o tempo de ventilação mecânica para tentar evitar as complicações relacionadas à ventilação mecânica invasiva. Para isso, é importante que a gente seja incapaz de fazer uma identificação precoce daqueles pacientes capazes de respirar espontaneamente sem a ajuda do ventilador mecânico. E um desafio é a gente fazer essa identificação precoce, tirar o auxílio da ventilação mecânica, ao mesmo tempo que a gente não aumenta a chance do nosso paciente ser reentubado. Então, assim, é balancear, né, o momento certo, o momento mais rápido, sem aumentar a chance do nosso paciente ser reentubado, porque a gente sabe que os desfechos dos pacientes reentubados são piores. Normalmente a gente tem aí uma taxa de 10% de reintubação, né? Então 10% de falhas de extubação. Isso pode chegar até 20% em pacientes de alto risco de extubação, que a gente vai ver daqui a pouco quem são esses pacientes. E aí, para identificar quem são esses pacientes capazes de respirar espontaneamente, a gente costuma usar um teste de triagem, que é o que a gente chama de teste de respiração espontânea. E eu coloquei aqui a definição do que é um teste de respiração espontânea, né? Então, um teste padrão realizado para avaliar o paciente quanto à prontidão para extubação, estabelecendo uma condição que imita a condição fisiológica após a extubação. Então, quanto mais próximo a gente colocar o nosso paciente da condição fisiológica após a extubação, melhor vai ser esse teste, porque a gente vai correr menos chance dele ser reentubado, porque a gente chegou mais próximo realmente do que ele vai estar após a retirada do tubo. E aí, os tipos mais utilizados, né, de teste de respiração espontânea é o tubo T, pressão de suporte e CPAP. O objetivo, então, desse estudo foi determinar se o teste de respiração espontânea em PSV pode resultar em um tempo de extubação mais curto, quando comparado com o teste de respiração espontânea em tubo T, sem resultar em maior risco de... Opa, deu até uma vontade de espirrar aqui. Sem resultar em maior risco de reintubação. Agora foi. Maior risco de reintubação entre pacientes com alto risco de falha de extubação. Então, ele pegou pacientes que estavam intubados há mais de 24 horas, então esse paciente tinha que ter mais de 24 horas aí de ventilação mecânica, e ele tinha que ser um paciente de alto risco de extubação. Quem eram esses pacientes? Pacientes com mais de 65 anos e doença cardíaca ou respiratória. E por falar em respiratória, veio outro espirro. Então, maior que 65 anos, doença cardíaca ou respiratória crônica. Grupo intervenção é aquele grupo que fez o teste de respiração espontânea em PSV. Grupo controle é aquele que fez teste de respiração espontânea em tubo T. Os desfechos de interesse. Então, o desfecho principal, o desfecho primário, tempo vivo e sem ventilação mecânica invasiva, que basicamente é o tempo livre de ventilação mecânica. E o desfecho secundário, tempo vivo e sem ventilação mecânica invasiva ou não invasiva. Tá? Tem outros desfechos secundários nesse estudo aqui também. E os time points eram 7 dias, 28 dias, 90 dias, durante a internação na UTI, então ele tinha alguns tempos aí de interesse nos desfechos. O estudo foi um ensaio randomizado controlado, multicêntrico, realizado em 31 UTIs lá na França.
Aqui a gente vê, né, o fluxograma do estudo, então 3.975 pacientes foram considerados para o estudo, e aí conforme você vai usando aí os critérios de inclusão, critérios de exclusão, eles chegaram lá no fim com 485 pacientes num grupo e 484 no outro, né? Então você vê aí um total de mais de 900 pacientes, né? Uma amostra bem legal. O teste de respiração espontânea em pressão de suporte era realizado com pressão de suporte de 8, o MFO2 menor ou igual a 0,4, sem PIP. Olha que interessante, né? A gente aqui costuma usar PIP de 5 no teste de respiração espontânea no ventilador. Eles fizeram sem PIP, só tinha pressão de suporte, só a pressão inspiratória. E no tubo T, eles faziam o tubo T com oxigênio até 6 litros por minuto. Então, a FO2 e o oxigênio, o objetivo era manter uma saturação acima de 90%. Legal. Quanto tempo durava esse teste de respiração espontânea? Durava aproximadamente 1 hora. A gente já teve Sunday Paper aqui mostrando, né? Vou ver se eu coloco até o cardzinho aqui, que o tempo que a gente pode realizar o teste de respiração espontânea, 30 minutos é o suficiente para a gente tomar ali essa decisão, para a gente observar o paciente. E aí, outro detalhe, ele só estubava depois do paciente ficar reconectado na ventilação mecânica 1 hora. Então, se o paciente passava no teste de respiração espontânea, ele não chegava lá e estubava. Ele reconectava por 1 hora na ventilação mecânica para depois estubar. E isso é uma outra discussão. Vou ver se, inclusive, semana que vem eu trago esse paper aqui que fala sobre reconexão por 1 hora na ventilação antes da estubação. Fica outra pergunta aí. Vocês fazem isso ou vocês estubam direto? Não vou falar o que eu faço hoje, vou deixar para semana que vem, vou colocar esse artigo aí, ver se eu consigo e trazer aqui para a gente discutir, tá bom? Mas já fica aí falando o que eles fizeram. Desfecho primário, né? Então, que resultado? Desfecho principal, né? Que era o tempo vivo e sem ventilação mecânica invasiva até o 28º dia de internação, e ambos os grupos tiveram 27 dias vivos e livres de ventilação mecânica. Não teve diferença entre o tubo T e a ventilação por pressão de suporte com relação aos dias livres de ventilação mecânica invasiva. A extubação realizada com menos de 24 horas após o primeiro teste de respiração espontânea foi em 77,7% dos pacientes no grupo pressão de suporte e 72,2% dos pacientes no grupo tubo T. Não teve diferença aqui nesse desfecho, né? Porque é o que a gente chama aqui de desmame simples, que você faz o teste de respiração espontânea, o paciente passa e você consegue estubar. Você não precisa de mais de um teste de respiração espontânea, né? Ou mais de 7 dias de um teste de respiração espontânea. Então, um desmame simples. Reintubação na primeira semana, né? Então, até 7 dias após a extubação. 14,9% no grupo PSV e 13,6% no grupo tubo T. Vê que foi maior no grupo PSV, né? Como ele mesmo fala lá na introdução, que o problema do PSV é que o PSV, como ele dá uma ajuda para o paciente respirar, ele pode subestimar o trabalho respiratório e a hora que você estuba, acaba aumentando o trabalho respiratório. Então a gente sabe que, por exemplo, um CPAP de 5 chega a aumentar aí até 30, 40% tirar 30, 40% do trabalho respiratório do paciente. Então, quando você estuba, esse cara tem um trabalho respiratório maior do que ele tinha lá no teste de respiração espontânea. Se for pressão de suporte mais PIP, chega a esconder 50% do trabalho respiratório, né? Então, aqui teve uma taxa um pouquinho maior, 14,9 versus 13,6, mas isso aqui estatisticamente também não é significante, tá? Essa taxa de reintubação aí um pouquinho maior. E aí, conclusão, entre os pacientes que apresentam alto risco de falha na extubação, maior de 65 anos, doença cardíaca ou pulmonar crônica, o teste de respiração espontânea realizado em PSV não resulta em significativamente mais dias sem ventilação no dia 28 do que o teste de respiração espontânea realizado com o tubo T. Então, aqui para esse grupo de pacientes de alto risco de falha de extubação, acabou dando na mesma usar o PSV sem PIP, isso é importante deixar claro, sem PIP, tá? Diferente do que fazemos aqui no Brasil, que aqui no Brasil é muito difícil convencer as pessoas de que você pode deixar alguém conectado no ventilador mecânico sem PIP, né? Mesmo que seja para o TRE. Então aqui comparado PSV sem PIP com tubo T foi igual nesse estudo, certo? Então não esquece de curtir, deixar o joinha aí antes de ir para o próximo vídeo. Não esquece de compartilhar clicando na setinha que tem aqui embaixo. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Se já é inscrito,
traz alguém aí para se inscrever junto com a gente e comenta qual que é o teste de respiração que você usa, teste de respiração espontânea. Você deixa o paciente conectado na ventilação mecânica por 1 hora antes de estubar, né? As perguntinhas que eu fiz aí no meio, e fala o que você achou do vídeo. E eu vejo vocês lá no próximo vídeo, semana que vem. Valeu!